Vamos meditar hoje em Neemias capítulo 5, com a Suelen hoje conduzindo, e vamos orar, apresentando ao Senhor esse momento. Senhor, eu consagro a Ti essa transmissão, essa meditação que vai ser feita da Tua palavra nessa noite, em Neemias 5. Eu peço que o Senhor use Tua filha com autoridade, com temor, fale conosco através da boca dela, aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela. Queremos, Pai, que essa semente seja semeada em nosso coração, que ela seja frutífera no tempo oportuno. Em nome de Jesus, aqueles que estão aqui agora ao vivo e os que ouvirão depois, Senhor, através da gravação, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Su, liga teu microfone, não está saindo. Seu microfone está desativado. Ai, sim. Meu Deus, eu esqueci. É o nervosismo. Sim. Gente, faz tempo que eu não participo do devocional, mas é a correria do dia a dia. Quero pedir perdão para vocês, que eu vou tentar me organizar mais, né? Preparar uma agenda para ter tempo, tá? Juro. Em Neemias 5, ele fala, ele vai começar a falar do povo, né, de Jerusalém, que enfrentou dificuldade, mesmo sendo um povo de fé, né, ele enfrentou um problema natural, que foi a seca, né, que causou um problema social, um problema de caráter espiritual, que foi a falta de generosidade entre os irmãos. A exploração dos pobres. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Alguns diziam: as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam: para não morrermos de fome, nós tivemos de penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uva e as nossas casas a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram: tivemos de pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uvas. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, nós temos de fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uva já foram tomadas de nós. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado e resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse: vocês estão explorando os seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema e disse: de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros os nossos patrícios judeus que tiveram de se vender a eles como escravos. E agora vocês, que são judeus, estão forçando só os seus próprios patrícios e se venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. Então eu disse: o que vocês estão fazendo é errado, vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não-judeus, razão para caçoar de nós. E eu e os meus companheiros e os homens que trabalham por mim temos emprestado dinheiro e trigo ao povo, e agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo os seus campos, as suas plantações de uvas e de oliveiras e as suas casas. As autoridades responderam: está bem, nós vamos fazer o que está dizendo, mas vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar dívidas. E eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. A gente consegue ver que isso aqui não é uma coisa que aconteceu só naquele tempo, né? Se a gente for ver ali, quando acontece qualquer catástrofe, né? Em São Paulo, quando tem aqueles grandes alagamentos, né? Eles colocam a água para vender a 20, a 40 reais, assim. Como lá naquele tempo, os judeus, eles faziam isso com o próprio povo, ainda acontece muito aqui, né? O pessoal continua fazendo e explorando o próprio povo, as próprias pessoas, né? Faltando generosidade ali, um coração bondoso nesses momentos.
Depois, tirei a faixa que usava na cintura e sacudi, e disse: é assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo que ele tem e o deixará sem nada. E todos que estavam ali disseram amém. Que assim seja. Quando ele falou aqui de sacudir o cinto, me remeteu a muita coisa, né? Que não só para isso, mas quantas vezes Deus ele sacode o cinto, né? Eu posso dizer por mim que agora ele sacudiu o cinto, me virou de cabeça para baixo, né? Caiu todas as minhas moedinhas, né? Porque eu estou passando por um período financeiro que não está sendo fácil, né? Mas é claro que o sacudir, né? O cinto ele vai ser individual para cada um, né? Vai ser um sacudir de cinto particular, né? Deus ele vai tratar de uma forma individual com cada um. Mas isso ele falou muito comigo sobre a questão da generosidade, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Eu estava num ambiente e eu vi uma pessoa e ela estava com um tênis que eu não usaria, né? Eu não vou expor assim, mas eu não usaria. E quando eu olhei aquilo, me tocou fundo. Eu falei, meu Deus, será que a pessoa não tem né, para comprar? E o Espírito Santo falou para mim, compra você. E eu falei, mas eu? Como? Eu não tenho. E eu falei, amém, amém, eu vou fazer isso. Vou tentar descobrir o número, né? E vou comprar esse tênis, porque às vezes a pessoa, eu acho que eu tô ruim, mas a situação da pessoa pode estar mais do que a minha, né? Porque a gente costuma também reclamar às vezes de barriga cheia, né? E para te ver que não tá tão ruim, que na outra semana eu não me lembrei, foi preparando essa palavra que o Espírito Santo me trouxe à memória essa situação do qual eu não havia cumprido o que o Espírito Santo tinha pedido. Eu fui e comprei tênis para as meninas que estavam precisando para a escola, porque naquela mesma semana a Helena caiu na graxa com o tênis dela da escola e manchou todinho, e eu tô lembrando disso só fazendo a palavra. Então eu vi que aí a da Olivia já não servia mais, eu falei, não, vou lá comprar tênis para ela, chegou lá, eu comprei o tênis para as duas, comprei o meu, e eu não lembrei disso. Eu fui lembrar só agora, né? Por que que eu tô falando isso para vocês? Talvez Deus tá me sacudindo por conta disso. Falta um pouco do eu preciso, e tô deixando de ajudar, às vezes, quem precisa mais do que eu. E é isso que eu queria falar para vocês nessa parte, né? E cumpriram a promessa que haviam feito, né? A bondade e a honestidade de Neemias. Durante os 12 anos em que fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu, nem os meus parentes comemos a comida a que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governantes tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia, a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo, mas eu agi de modo diferente, porque temia Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa 150 judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa, Todos os dias eu mandava preparar um boi, 6 ovelhas das melhores e muitas galinhas. E cada 10 dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha de trabalhar no pesado, porque isso não pedia o dinheiro da comida a que eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que fizeste por este povo, né? Então aqui fala que a exortação de Neemias, ela era condizente com o seu próprio testemunho, né? As palavras de Neemias, elas eram coerentes. Ele não cobrava generosidade enquanto ele próprio acumulava os bens. Então, isso aqui falou muito forte comigo por conta daquilo, né, que eu contei para vocês. O líder que teme a Deus jamais vai oprimir o povo, né? Então, quando ele fala de líder, né, ele não se refere somente ao líder, né? Lá no início se refere a nós também. O sacrifício e a renúncia é as marcas de quem serve a Deus, que é um Deus bondoso,
que fez o maior sacrifício por nós. Então, o que é o sacrifício meu de comprar um tênis para alguém, perto do sacrifício que Deus fez por nós, que Deus fez por mim? O Senhor, ele está com aquele que tem a iniciativa, a disposição para dar um exemplo, né, um exemplo correto, mesmo quando o mundo, ele despreza a lei, ignora a vontade de Deus. E a gente precisa entender que é a nossa responsabilidade moral e social, porque aqueles que para poder ajudar aqueles mais necessitados e entender aqueles que mais precisam, né? Se a gente ouvir, né, o chamado, a gente pode desenvolver um caráter mais parecido com Cristo, baseado no altruísmo, no amor, que é aquele amor que Cristo tem por nós. E é isso, gente. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa. Amém. Esse capítulo de Neemias, capítulo 5, ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre as finanças, né? Ele traz aqui o contexto da depressão financeira, né? Que as pedras da bolsa, né? Elas são do Senhor. Então, aqui traz um contexto que o dinheiro ele é totalmente espiritual, né? E eles estavam realmente enfrentando essa crise financeira, né? Foi um colapso muito grande que aconteceu ali. E Neemias, ele conseguiu resolver com muita estratégia, né? Então, ele viu as reclamações, né? Quem começou as reclamações aqui foi as mulheres, né? Teve um endividamento muito grande, né? Foi empenhado ali os bens do pessoal, do povo, né? Eles tomaram dinheiro emprestado, né? Uma política econômica e eles precisavam de ajuda nessa questão financeira. Então, os filhos ali do povo começaram a trabalhar de graça. Então, era o governo que não estava investindo no que estava sendo construído ali, no modelo do povo. Eles tiraram a capacidade de subsistência do pessoal. E Neemias, ele fez devolver, né? Devolver essa capacidade para o povo, porque quanto mais forte é o Estado, né? No caso ali, o governo, né? Mais fraco o povo vai ficando. E ali eles estavam cobrando juros absurdos, né? E teve a necessidade de haver uma reforma econômica muito profunda. E Neemias, ele estava tirando dinheiro do próprio bolso, né? Então, ali no verso 15, 16, ali tem a identificação dele na obra, né? Que liderar é investir na prosperidade e capacidade do povo. E ele reduziu os gastos do povo, teve muito parecido com qualquer semelhança, mera coincidência, né? Com os dias atuais, exatamente. E ali ele conseguiu reduzir os gastos do povo, né? Teve uma reforma financeira, e essa é a solução para qualquer governo. Para qualquer governo, né? Aqui é um exemplo, se nossos governantes tomassem a Bíblia como exemplo, a gente não estaria no momento que a gente está vivendo hoje, porque esse é um dos capítulos onde a Bíblia nos ensina sobre liderança de governo, sobre a área financeira, né? E aqui Neemias, ele acabou com o vício da dívida, né? E deixou o exemplo aqui para qualquer governo, para estar tomando isso como um ensinamento e tirar, né, o povo desse colapso, dessa crise financeira. Então, muito bem colocado, né? A Suelen trouxe aí a questão do tênis, né? Que foi um exemplo pessoal, né? Do calçado. E é sobre isso, né? Porque a questão do auxílio, quando alguém está precisando, né? Um fortalecendo o outro.
um sempre auxiliando aquele que está mais necessitado, e não o contrário disso. Quanto menos a pessoa tem, mais tem que pagar taxa, mais tem que pagar juros, né? É como você pegar dinheiro de agiota, é um buraco sem fim, é um negócio que não tem fim. Então, Neemias, ele nos ensina a amenizar a situação daquele que está necessitado. Então, é assim que a gente vai se fortalecendo em Cristo, um ajudando ao outro, né? E quando a gente vê um irmão nosso passando necessidade e a gente tem possibilidade de ajudar, né? Tem que ter um coração quebrantado para poder ser sensível, né, à voz do Espírito Santo e ajudar aqueles que estão perto de nós, né? Não é para a gente começar a sugar mais, e sim para a gente amenizar a situação que a pessoa está passando. Amém. Alguém mais gostaria de comentar sobre essa passagem? Fique à vontade. Se não tem, então a Suelen pode orar e encerrar em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua presença, Deus, nesse momento. Que essa palavra, Deus, entre e venha em encontro aos nossos corações, Deus, que a gente comece a aplicar, Deus, ela a partir de amanhã. E que qualquer falha, qualquer momento, o teu Espírito Santo, que a gente esteja tão sensível à tua voz, que o teu Espírito Santo nos avise, Deus. Nos ensina, Pai, a ter um coração sensível, Pai. A ter um coração parecido com o teu, Deus, para que a gente consiga, Deus, identificar quem precisa, não só de bens materiais, mas quem precisa de ti, Pai. Porque sabemos que levar a tua palavra também é generosidade, Deus. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha trazer, dar sabedoria e discernimento para nós, Deus. Nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.